Vamos ler um texto bíblico, livro de Josué, capítulo 7. Prevaricar os filhos de Israel nas coisas condenadas, ou na outra versão, nas coisas consagradas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas consagradas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Even, do oriente de Bet-Even, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, dos quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e outros perseguiram desde a porta às pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se reteu e se tornou como água. Josué rasgou as suas vestes, prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde dele, os anciões de Israel, e deitaram o pó sobre a cabeça. E disse Josué: Senhor Deus, por que fizesse esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão, e o nosso nome da terra, desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que ordenara, pois tomaram das coisas consagradas, furtaram e dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram. Verso de número 13: dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio coisas condenadas. Meus irmãos, nós temos um tempo até considerável. Eu gostaria de falar um pouco como lidar com as coisas que estão enterradas no nosso arraial. Como lidar com as coisas que nós enterramos no nosso próprio arraial, na própria nossa história, na própria existência nossa. O livro de Josué traça a história de Israel desde quando ele atravessou o Jordão, desde a travessia do Jordão até Josué se retirar do meio do seu povo. Isto mostrando que o nosso Deus é o Deus da história, é o Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Ele age no tempo, age no espaço, age na nossa vida. E nós temos que ler os livros históricos da Bíblia a partir desse entendimento, que o nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. O versículo 13 diz: santifica o povo. Qual a razão desse pedido? Por que será que Deus pediu para Josué: santifica o povo? O versículo 11 responde: pois tomaram das coisas consagradas. Tomaram, furtaram de quem? Do próprio Deus. Na pessoa de Acã, o povo de Deus furtou aquilo que não lhe pertencia. Acã não fez coisa pequena, não fez coisa miúda, não fez coisa insignificante. Ele furtou do Senhor, do próprio Deus. No capítulo 6, as instruções foram dadas: vocês vão possuir a terra, vocês vão entrar,
e a cidade será condenada, diz o Senhor por meio de Josué. A cidade vai ser condenada, possuída, derrotada. E, meus irmãos, e Deus então, como que fazendo desse acontecimento as primícias suas, as primícias das conquistas de Josué na terra prometida, as coisas que eles iam conseguir eram do Senhor, eram o próprio Deus. A Bíblia diz: todo ouro e toda prata e seus utensílios de bronze e de ferro são sagrados ao Senhor. Capítulo 6, verso 18. Acã não entendeu assim. Meus irmãos, e Jericó foi as primícias, e a partir dali então seria dessa maneira. E agora eles vão tentar conquistar a cidade de Ai. E a derrota veio, e nós perguntamos: como a derrota veio? Por que a derrota veio? Eles tinham o livro, capítulo 1, verso 1, eles tinham o livro. Josué tinha que meditar no livro, eles tinham a palavra, eles conheciam a palavra, eles tinham contato com Deus, eles tinham o poder sobrenatural. O Senhor abriu o Jordão, segurou as águas, mesmo que ele estava transbordando. Eles tinham a arca da presença de Deus, eles estavam ali diante do Senhor, eles tinham sido circuncidados, tinham celebrado a Páscoa. O que aconteceu? Qual a razão do fracasso quando nós temos tudo que se refere ao poder e à presença de Deus conosco? Qual a razão de perdermos, de fracassarmos, de não obtermos sucessos em nenhum aspecto da vida, principalmente espiritual? Como lidar, meus irmãos, com as coisas que estão enterradas no nosso próprio arraial? Vamos pensar nisso nessa noite. Vamos olhar para essa história de Israel. Afinal, o Antigo Testamento foi escrito para a nossa instrução, para nosso exemplo, para o nosso consolo. Afinal, diz Paulo que tudo que foi escrito, meus irmãos, para o nosso proveito. E se Israel falhou, se nós falharmos, diz 1 Coríntios capítulo 10, receberemos também do Senhor juízo e disciplina. Então precisamos aprender. O que Josué 7 tem a ver comigo? O que Josué 7 tem a ver com a minha história? Tem a ver com as coisas que eu enterro no meu próprio arraial, no meu coração, na minha história, na minha vida. Meus irmãos, o que tem Josué 7 com a minha caminhada nessa terra, onde eu procuro de forma desesperada, como se fosse possível escondermos alguma coisa de Deus, como se fosse possível colocarmos entre nós e Deus uma cortina, um impedimento, um insufilme para Deus não nos enxergar, como se fosse isso possível. Mas nós fazemos assim. Meus irmãos, a questão de Josué 7 está relacionada à santidade de Deus. Eles não poderiam ter pego, porque aquelas coisas eram consagradas, eram santas ao Senhor. Esta é a razão. Até hoje não sabemos lidar com a santidade de Deus. Até hoje não sabemos nos relacionar com a santidade de Deus. E nós precisamos conhecer Deus a partir da sua santidade. O nosso relacionamento tem que se intensificar com Ele a partir disso. Porque afinal, nada define melhor a Deus do que a sua santidade. Nada define melhor a Deus do que a santidade. Porque Ele não é somente santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Só o Senhor pode nos transformar. Só o Senhor pode tocar em nós. E a coisa mais gostosa é que a santidade de Deus no Antigo Testamento era uma coisa intocável, uma coisa para ser vista de longe,
Uma coisa que para os que se aproximavam tinham que tirar o sapato, tinha toda uma reverência externa. Mas hoje nós nos aproximamos da santidade de Deus através de Cristo Jesus, com a alma dilatada, com plena liberdade, chegamos ao trono por causa do sangue de Jesus. Não há inibição, não há razão para medos e para desesperos, não há razão para trancamento de alma, não há razão para nenhum medo. Nós podemos chegar diante de Deus com o nosso coração, aleluia. O Senhor pode transformar os nossos erros, os nossos lixos espirituais, irmãos, que prejudicam o nosso relacionamento. Com o sangue do seu Filho, Ele é capaz de pegar todas essas coisas e adubar, e incentivar, e fomentar, irmãos amados, o nosso próprio relacionamento com Ele. Não é assim que Deus faz? Sempre foi assim. E Deus não mudou, aleluia. Deus não mudou, Deus é santo e pede santidade ao seu povo, é verdade. Mesmo porque ninguém na Bíblia, nem um crente, nem na antiga aliança e nem na nova aliança, é apresentado na Bíblia como uma obra acabada, terminada. Todos nós estamos em processo contínuo de purificação, aleluia. Então todos nós temos a tendência de pegar aquilo que não é nosso, aquilo que ofende a Deus, e trazer e esconder, e isso se torna para nós um peso. Por isso nós precisamos saber lidar com o nosso pecado diante de Deus que é santo, aleluia. Como lidar com os nossos erros e pecados? Como lidar com as coisas que escondemos do nosso próprio arraial? A primeira, irmãos, é dar uma resposta de coração ao pecado. O versículo 5 diz: o coração do povo se derreteu e tornou-se como água. Quando você errar, quando você falhar, derreta o seu coração diante de Deus. Nosso coração deve se derreter diante do Senhor, deve se derreter e deve se tornar como água diante de Deus. Derreter significa temor diante de Deus. Um coração derretido é um coração em estado de desassossego. Um coração derretido, água derramada diante de Deus. É um comportamento de confissão que altera o nosso comportamento diante de Deus, que é capaz, meus irmãos, de mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Josué disse para o Senhor: Senhor, o nosso coração se derreteu, por favor, dê uma resposta emocional para Deus quando você falhar. Dê uma resposta de coração, se derrame, caia no chão. Não dê respostas teológicas e filosóficas. Dê uma resposta emocional, mas sincera. Arranque do profundo do seu coração respostas. E diga para Deus: Deus, eu errei, eu falhei. Não atribua a Deus as suas falhas, os seus pecados. Se fizermos isso, o arrependimento fica mais difícil. Mesmo porque no campo da moral, no campo da santidade, no campo da revelação, Deus nunca erra, Deus nunca é o culpado. As ordens foram dadas, foi Israel que falhou e não foi Deus. Israel falhou sabendo que não podia fazer. Rasga o seu coração na presença de Deus. Você pode dizer amém? Aleluia. Você que está aqui hoje, faça isso. Derrame o seu coração. Quebrante o seu coração na presença de Deus. A segunda coisa que nós podemos fazer para lidar com os nossos erros e com a santidade de Deus
é saber que a vontade de Deus é perfeita e santa. Diz o versículo 7, ah, Senhor, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Josué sugere que a direção foi errada. Josué sugere que o ideal foi errado, que o melhor fora ficar. Não faça isso. Não entre por esse caminho. Quando você falhar e errar, saiba que a vontade de Deus é perfeita. Foi Israel que falhou e não Deus. Quando falhamos, saímos geralmente à procura de respostas. E achamos, como Josué está achando no texto, que Deus não é sábio o suficiente, que Deus não é prudente nas suas palavras, que Deus não é sábio nos seus propósitos. Essa foi a impressão de Josué. Ah, Senhor, por que passamos esse Jordão? É impossível não ser crente e não ser teólogo e filósofo. A gente está sempre perguntando, a gente está sempre questionando. Na verdade, tenha fé, tenha medo de uma fé que não te deixe pensar, mas você precisa ter uma fé que te ensine a pensar. Ele pensou errado, porque o plano de Deus é perfeito, a sua palavra é santa para a minha vida, os seus propósitos são os melhores, aleluia. Deus não te pôs numa fria quando te chamou na cruz através de Cristo. Deus não te colocou numa gelada. Deus não te fez de você um ET, um bobão. Não, Deus tem o melhor. O plano dele é perfeito. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós é que falhamos diante da santidade de Deus. Nós é que falhamos porque o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Aleluia. Meus irmãos, Deus sempre vai agir conforme o seu caráter santo, conforme a integridade do seu ser. É pura presunção, é pura falta de humildade, é pura falta de santidade nossa, acharmos que a vontade de Deus nos leva ao pecado, nos leva ao erro, nos leva à tentação. Isto é presunção. Isto é presunção. E a presunção, meus irmãos, faz exatamente isso conosco. Desejo de voltar, diz o verso 7, no final. Oxalá tivéssemos ficado além do Jordão, dá vontade de voltar. Dá vontade de voltar. Já passou por isso? Tem hora que dá vontade de voltar. Eu não quero mais. Eu já passei o Jordão, estou quase lá, mas eu quero voltar. Isso é presunção. Meus irmãos, mas hoje nós estamos aqui, a igreja está aqui, o Evangelho está aqui, Jesus está aqui, para dizer a todos nós, que nós não voltaremos atrás, aleluia, não vamos deixar, não vamos voltar. Nós vamos deixar tudo para trás, mas não voltaremos para trás, porque a graça é maior do que os nossos erros, aleluia. A graça é maior, não volte para trás, não rompa com Deus, deixe tudo para trás, fique firme, louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Saiba que como Josué, somos humanos. Mesmo estando na direção correta, podemos falhar, podemos errar. Deus não. Deus não. Mas nós podemos. Por isso, peça força e permaneça. Fique firme aonde você está. Aleluia. Como você tem lidado com seus erros, com seus pecados? Teu coração continua endurecido ou está se derretendo? Como nós fazemos quando nós erramos hoje? Achamos que Deus errou? Achamos que Deus falhou? E que devemos então voltar para trás?
Versículo 8. Uma outra coisa que todos nós podemos fazer: não diga nada. Ah, Senhor, que direi? Que direi? Israel virou as costas, vamos ser derrotados. Que direi? Não diga nada. Não diga nada. Não fale nada. Fique na presença daquele que é santo, bem quietinho, aleluia. Bem quietinho. Bem quietinho. Igual uma criança quando faz arte, não é? Ela está correndo, mas se ela fez arte, quando o pai fala, ela para, treme, fica quietinha, encolhida. Fique quietinha, não fale nada. Um dos erros de Adão e Eva foi que eles falaram demais. Quando falhamos diante do Senhor, fique quieto. Fique quieto. Não fale nada. Afinal, temos de um lado a santidade de Deus e temos de um lado a nossa desobediência, as nossas fraquezas que são imensas. Fique quieto. Fique quieto. E põe a sua alma para pensar: será que Deus me ama? O que aconteceu? Fique quieto. Além de uma confissão sincera, não fale nada. E prossiga pedindo perdão, pedindo graça. Bendito seja o Senhor, aleluia. O Josué falou da forma que falou, porque ele não conhecia todos os fatos. Ele não sabia que Acã tinha pegado das coisas sagradas, das coisas santas que eram do Senhor. Ele pegou, não era dele. Josué não sabia, não conhecia todos os fatos. E há uma verdade aqui, há um princípio aqui. Muitas vezes a gente não sabe, nós não temos conhecimento de todos os fatos. Muitas vezes não sabemos de todos os fatos. Muitas vezes não sabemos das coisas que acontecem conosco mesmo, meus irmãos. Não temos conhecimento de todos os fatos. Ele não sabia que Israel tocou na santidade de Deus, nas coisas sagradas, santas que eram de Deus, nas coisas sagradas ao Senhor. Ele não sabia, e não é assim que acontece conosco. O nosso velho e teimoso coração nos engana. E o melhor caminho é ficar quieto diante daquele que é santo, mas diante daquele que é amoroso, aleluia. Não diga nada. E se você conseguir dizer alguma coisa diante da santidade tão sublime de Deus, diga assim para o Senhor: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, aleluia. Irmãos, e Deus que é sábio, e Deus que é cheio de amor, e Deus que é santo, 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 vai abençoar você, aleluia. Bendito seja o Senhor, aleluia. Mas não saia da presença de Deus. Isso é conversa do diabo. Isso é conversa de fariseu. Pecou, está fora da jogada. A solução, a perdão. Eu posso ficar na presença de Deus. Ele vai olhar para mim e vai abençoar a minha vida. Se eu preocupe com a glória do Senhor, só com a glória de Deus, só com a santidade de Deus, é outra coisa que você pode fazer. Pois aqui diz o texto no verso 9: ouvindo isso, e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Meus irmãos, não se preocupe com o seu nome. Quem tem nome diante de Deus? Quem tem glória diante de Deus? Se preocupe sim com a santidade de Deus, com a glória de Deus. Está preocupado com o seu nome? Quem é você? Preocupado com o seu nome? O que vão falar do nosso nome? Vão falar do meu nome? Eles acabarão com o meu nome, com o nosso nome. Meus irmãos, a nossa preocupação deve ser a glória de Deus, o nome do Senhor, aleluia. Nós não encontraremos perdão, não encontraremos de novo a santidade de Deus se a nossa preocupação for o nosso próprio nome.
a razão de termos muita gente desviada, fora da igreja, fora do evangelho, porque estão preocupadas com o seu próprio nome, com a sua própria glória. Lá eu não volto, lá eu não piso mais, preocupado com o seu próprio nome. Quem és tu diante de Deus? Que peso tem o teu nome? Qual a glória? Qual a excelência? Qual a sublimidade do teu nome diante do nome que é sobre todo nome? Que tamanha é a sua dignidade diante daquele que é santo, santo e santo? Nenhuma. Não se preocupe com o seu nome. Rasgue o seu coração e volte, aleluia. Diante daquele que tudo pode, a nossa preocupação maior deve ser com o nome de Deus. Com o nome de Deus. Aleluia. Só com o nome de Deus. Você pode dizer amém? Meus irmãos, porque os caminhos de Deus são concretos, reais e verdadeiros. Terminando, meus irmãos, que caminho podemos tomar para voltarmos então à presença de Deus? Primeira coisa, para encerrar, buscar humildemente a face do Senhor. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se com o seu rosto em terra, ele e os anciãos, e deitaram pó sobre a cabeça. Busque humildemente a face do Senhor. Busque humildemente a face do Senhor. Devemos buscar com toda humildade a face de Deus, para ouvirmos de novo a sua voz e orientação. Por isso diz o texto: dispõe, santifica o povo para amanhã. Antigamente, quando a gente ia num congresso que tinha esse tema, era para levar lambada, né? A gente ia para os congressos antigamente, né, Josué? Santifica o povo, meu Deus amado. A gente saía de lá com a conta em vermelho. Parece que a gente nunca tinha nada. Não é possível, parece que quanto mais eu faço, mal estou devendo. Se bem que não é mérito em nossas obras, mas vocês estão entendendo? Mas a preocupação de Deus era resolver um problema. A preocupação de Deus é: venha humildemente diante da minha presença. Com toda humildade nós tornaremos a ouvir a sua voz, tornaremos a ouvir a sua santidade, ouvir e ver a sua santidade. O pecado de Israel fez Josué orar, e o Senhor mostrou para Josué a razão da derrota em Ai. Quando você fala nesse processo de santificação, o que você faz? Os santos das Escrituras são chamados de santos não porque não pecam, ou por serem perfeitos, mas sim porque vivem separados para Deus. Estão sempre dispostos a um novo começo. 14 a 21, você poderia também fazer mais uma coisa: submeta ao olhar misericordioso, ao exame misericordioso do Senhor. O Senhor reuniu Israel. Vamos ver aonde estão as coisas escondidas. Começou com as tribos, depois por uma família, depois por uma tribo, e terminou com uma pessoa, terminou com Acã. Deus sempre quer nos perdoar, aleluia, após um exame diante do Senhor. Deus não negocia sua santidade para nos amar, mas também Deus não quer deixar de nos amar. Vamos nos aproximar de Deus e pedir insistentemente: ó Deus, faz um exame na minha vida. Faz um exame na minha vida. Todo mundo passou diante do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos ajude, bendito seja Deus. Nunca diga: Deus errou em relação a você, mas se submeta ao Senhor. Não diga que o plano dele falhou. Esta não é a razão dos seus fracassos, nem dos meus, nem dos nossos. Eu posso estar abatido, triste, por causa de um erro, de uma falha, mas Deus está mais preocupado com o meu caráter do que com a minha própria alegria. É por isso que Ele me chama santidade, porque para Deus a verdadeira alegria vem depois da santidade.
Felicidade na Bíblia, alegria na Bíblia é uma vida santa diante do Senhor. É diferente do mundo, aí fora é prazer, aqui dentro é santidade que traz felicidade e traz alegria. Bendito seja o Senhor. Deus está interessado em ajudar você a saber o que está enterrado no seu arraial. Peça para Deus te ajudar, peça para o Senhor te abençoar, aleluia. Ele nos criou para a santidade, nos chama para a santidade. Deus quer fazer isso nesta noite na nossa vida, bendito seja o Senhor, aleluia. E procure aumentar a sua fé, procure aumentar a sua fé. Hoje é uma noite de campanha. A fé sempre está presente em todos os momentos críticos da nossa vida. Diz o verso 21, meus irmãos, terminando. Acã diz: quando vi os espojos, uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e estão escondidos aqui na minha tenda. Estão aqui. O que Acã demonstrou? Falta de fé. Falta de fé. Procure aumentar a sua fé e a sua comunhão com Deus quando você se sentir distante do Senhor. Acã mostrou falta de fé naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Por que erramos e por que falhamos em relação à santidade de Deus e em relação a vários aspectos da vida? Porque não confiamos na palavra de Deus, na fidelidade de Deus, na santidade de Deus. Deus falou que colocaria o povo lá e colocou mesmo. Mas Acã começou a pensar: Deus não é suficiente. E se nós entrarmos lá e Deus for embora, der tudo errado, então eu vou garantir o meu. Eu vou pegar uma capa babilônica, vou pegar 200 ciclos de prata, vou pegar essa barra de ouro e vou esconder aqui. Isto é falta de confiança no que Deus prometeu, no que Deus está falando. Nesse aspecto aqui, Deus não está condenando aqui o dinheiro, desde que seja bem usado para a glória de Deus, como estudamos hoje pela manhã. Mas esse ato dele foi um ato que revelou que ele não estava dependendo de Deus, mesmo porque a capa era babilônica. Babilônia ou babilônico, capa babilônica, meus irmãos. Cobicei, escondi, cobicei-os, uma boa capa babilônica. Não era só uma capa, era uma boa capa. Babilônia na Bíblia não é só um lugar geográfico. Babilônia na Bíblia é um sistema de governo, é um sistema espiritual de governar almas das pessoas. É Torre de Babel, é na região de Sinear, Babilônia. Não é só uma coisa geográfica, mas é um sistema que procura nos dominar, nos afastar da santidade de Deus, da presença de Deus. Mas nós estamos aqui dizendo para você: fique com o Senhor, aleluia. Você pode dizer amém? Fique com o Senhor, e na hora certa esses bens, essas coisas virão, aleluia. Porque o nosso Deus quer sempre o nosso bem, aleluia. Mas acima de tudo, preocupado com a sua santidade. Deus quer abençoar você. Capítulo 7, versículo 26, terminando, diz o texto sagrado: meus irmãos, que o furor da ira do Senhor passou. Apagou-se a ira do Senhor. Ela foi cancelada, porque houve confissão, houve arrependimento, houve um acerto. Acã não se acertou, mas o povo sim, então houve um acerto. Meus irmãos, que coisa linda e preciosa para o nosso coração. Você que está aqui nessa noite, já foi derrotado em alguma situação? Você já sentiu-se fracassado por suas falhas, por suas desobediências, por seus pecados? Talvez sim, mas o mais importante é: o seu coração se derreteu, o seu coração se tornou como água. Você tem buscado a Deus, você tem dependido de Deus, você tem orado, você tem procurado o Senhor, tem se humilhado. Haverá restauração, aleluia. Se você fizer tudo isso,
porque a grande lição do livro de Josué é que o príncipe do Senhor, que apareceu a ele no capítulo 5, também está conosco, aleluia. E ele não é outro a não ser a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós estamos aqui hoje, como fez Josué, para se prostrar diante dele e adorá-lo, aleluia, louvado seja o Senhor. E fazer as confissões mais profundas, mostrar a ele o nosso sincero arrependimento, porque ele é santo, fiel e cheio de graça, aleluia, bendito seja Deus, aleluia, glória a Jesus.